tópicos aqui, né? O Hum, Eduardo saiu da sala, o link do streaming do YouTube também foi desconfigurado, né? Acontece, depois a gente recupera aí, estamos gravando local e colocaremos aí no playlist, já vamos pedir desculpas aí. Tinha 20 pessoas acompanhando aí, que pena. esperando aí. Espero que essas pessoas depois assistam offline, mas como estamos ao vivo aqui, 1h15 já, um certo atraso, vamos iniciar já. Então, Klaus, muito obrigado, né? Você está juntando dois tópicos bem quentes, né? Digital Twins, influenciando múltiplas áreas da engenharia, né? E, no caso, a engenharia de redes e 6G, ou seja, o que vem além do 5G. Então, Klaus, sem maiores demoras, por favor. Sim, muito obrigado, professor. Obrigado a todos. É uma pena que não deu para fazer ao vivo. Seria legal ter uma conversa bem dinâmica sobre o assunto. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Klaus Heiser, eu trabalho na Ericsson Telecomunicações, na área de pesquisa, Ericsson Research, em particular Research Area AI. Mais detalhes sobre a apresentação, o abstract e também a informação de contato está disponível lá no link do seminário, né? E tem o meu e-mail e LinkedIn, caso queira entrar em contato diretamente comigo também. Fiquem à vontade. O conteúdo dessa apresentação vai ser rapidamente o que é a Ericsson, né? Para aqueles que não conhecem. O que é a 6G e a sua conexão com o Cyber Physical Continuum. Vou explicar do que se trata. A importância do Digital Twins para alcançar esse Cyber Physical Continuum e apontar algumas futuras direções, tanto de pesquisa como de aplicações para essas tecnologias. Ok? Então, rapidamente, né, só para dar uma ideia para vocês, como eu mencionei, a Ericsson é uma empresa de telecomunicações global. O principal produto dela são os equipamentos de rádio, né, aqueles que vocês veem nas antenas de comunicação de celular. Tem outros produtos também e vários serviços que são prestados, né, indo desde a rede Core, Radio Access Network, RAN, que é uma das principais áreas de produção da Ericsson, transporte, toda a parte de cloud, redes privadas, né? A gente está vendo uma imagem do DOT, aí que para ambientes internos é um produto muito conhecido. Mas puxando um pouquinho assim para o nosso lado, Network Automation and AI, e a gente vai tocar um pouquinho mais nessa área. A Ericsson ela trabalha fortemente com padronização, né? 3GPP, TM Forum e outros, mas também é importantíssimo o papel das patentes, mais de 60 mil patentes, a Ericsson. Nós temos mais de 100 mil funcionários no mundo inteiro, sendo desses quase 30 mil em R&D, e estamos presentes em 180 países em volta do mundo, né? Aqui vocês conseguem ver uma representação gráfica da onde que a gente está presente. A sede fica na Suécia, em Estocolmo, mas tem muita presença em toda a Europa, na América do Norte, na Ásia, e podem ver que tem uns pontinhos coloridos ali na América do Sul. Somos nós temos o site principal lá em São Paulo, né? Temos também uma fábrica em São José dos Campos, da Ericsson, e aqui na cidade de Indaiatuba, pertinho de Campinas, aí da Unicamp, temos o Innovation Center e o grupo de pesquisas da Ericsson aqui no Brasil. O trabalho ele é global. A gente trabalha muito perto de muitos desses sites que vocês estão vendo aqui, né? A gente não fica totalmente localizado. A gente participa de programas de pesquisa que incluem pessoas da Europa toda, pessoal da América do Norte, da Ásia, da Índia. Então é um trabalho assim bastante desafiador e recompensador.
E eu mencionei que a gente está aqui no Brasil, né? E temos um longo histórico de colaboração com as universidades, algo assim fantástico, né? Foi um trabalho que foi feito ao longo de muitos anos pelo pessoal aqui da Ericsson no Brasil, de Indaiatuba, sempre focando em explorar o estado da arte, estender o estado da arte com aplicações diretas nos nossos problemas de telecom. Mais de 23 anos, né, um investimento grande, muitas teses de doutorado, dissertações de mestrado, projetos em colaboração. Ali embaixo vocês conseguem ver alguns dos grupos, né? Na esquerda é o pessoal da UFPA, se não me engano, e na direita, mais para a direita, é o grupo aqui de Indaiatuba. Eu estou ali escondidinho no meio. E é um grupo bom, são 11 pessoas, né? E a gente interage com todos os sites do mundo. Essa foi uma breve apresentação, né, de contexto, mas acho que é interessante a gente ter em mente que, especialmente a área de pesquisa, né, ela está sempre olhando para o futuro, né? Não só o impacto no curto prazo, no agora, nos produtos de agora, serviços de agora, mas no futuro, o que vai ter de novo em termos de serviços, de produtos e como a gente pode melhorar. E para isso tem que ter um investimento de tecnologia pensando no longo prazo, né? Ao longo dos anos, das décadas, nós tivemos os Gs, as gerações de telecomunicação. Começando lá na década de 80, no primeiro G, com ligações, né, por voz. Depois, na década de 90, SMS, não mais apenas local, mas global. Depois, dos anos 2000, 3G, mobile broadband, 2010, 4G, toda essa economia, esse ecossistema de aplicativos que hoje para a gente é tão comum, né? Começou lá atrás. Agora a gente está na implementação do 5G de maneira mais abrangente no mundo inteiro, né? Está num ramp-up bem forte e o foco tem sido a digitalização das sociedades e indústrias, um aumento considerável na capacidade de transmitir informação. Isso foi por volta agora de 2020. E vocês devem perceber um padrão aqui, né? A cada 10 anos, mais ou menos, tem uma nova geração, aproximadamente. Então, por volta de 2030, é que a gente prevê que vai se estabelecer o que a gente está trabalhando para que seja o 6G, né? O 6G, essa sexta geração. Isso já começou agora no começo da década de 2020, né? É algo que na Ericsson Research a gente já está de vento em popa. Nós temos vários programas de pesquisa para que isso seja implementado, né? São tecnologias que têm que ser implementadas para chegar nessa visão. Vou falar um pouquinho de Cyber Physical Interaction que está mencionado aqui. Então, por volta de 2030 é o esperado, né? A gente tem que trabalhar com esses time frames de mais longo prazo, há 10 anos, né? O que geralmente na indústria não é tão comum, né? Por isso que trabalho perto das universidades é tão importante para a gente também. Eu mencionei que um componente importante do 6G é esse Cyber Physical Continuum, né? Isso é um conceito que vai ganhar, a gente espera que ganhe ainda mais tração nos próximos anos. A ideia é que nós temos todas esses componentes físicos, né? O próprio ambiente físico, onde você vai estar usando o dispositivo de celular, o equipamento de rádio, que vai estar viabilizando isso, os dispositivos móveis, os hardwares de rede, os centros de dados, etc., né? Isso está do lado direito aqui da figura, seria Physical Reality. Do lado esquerdo, a gente tem o Digital Reality, isso aqui engloba os componentes digitais, né, como o sistema de controle, muito que está softwareizado na nuvem, estaria por aqui também, mas mais importante é
o conceito de representação digital de vários dos elementos que estão do lado direito, né? Então, você representa digitalmente esses elementos, isso te dá uma série de vantagens e benefícios, como poder observar os dados, os comportamentos dos sistemas, né? O que é extremamente desafiador. Então, a gente tem esse fluxo, né? Esse pipeline, ligando o digital com o físico, e a ideia é que isso seja feito de forma muito facilitada, né? Sem grandes dificuldades com as tecnologias nas quais a gente está trabalhando. Para isso, tem alguns elementos que são fundamentais, né? Que a gente chama esses fundamental components. São 4. No caso, conectividade sem limite, limitless connectivity, que nada mais é do que a habilidade de fornecer comunicação aonde for, né? Qualquer lugar, qualquer tempo e para qualquer fim. Trustworthy Systems, então todos os sistemas que a gente está implementando, eles têm que ser confiáveis, e dentro disso tem vários elementos, né? Tem o elemento de segurança, em termos de segurança da informação, tem que ser seguro, os dados, às vezes, eles são sensíveis, você não pode simplesmente mandar dados de um lado para outro, né? O sistema, ele tem que ser seguro também. Tem trustworthy no sentido de safety, a gente não tem um termo muito apropriado para isso em português, mas é segurança em termos de comportamento esperado, ele se comporta da forma que a gente espera, sem que cause algum dano físico para as pessoas, né? E também de explicação, explainability. Isso, especialmente para a área de AI, é muito importante, né? A gente tem que entender o porquê que certas ações estão sendo tomadas. Network Compute Fabric. Então, toda a parte de comunicação está integrada no ambiente, cada vez mais, né? Não só nos tradicionais user equipments, mas nos dispositivos, nos veículos e na infraestrutura. E, por fim, o que a gente chama de Cognitive Network. Né? Cognitive Network é uma implementação nativa de AI, então AI ela não é um afterthought, não é algo que foi implementado depois, né? Mas sim, o sistema ele é projetado de uma maneira que a AI seja central para ele. Isso é AI native. E é o que viabiliza o que a gente chama de rede autônoma, de fato autônoma, né? Capaz de se autorregular e alcançar os objetivos que a gente passa para ela. Então, a automação é central para essa visão ser viabilizada. Sem automação, a gente não alcança Cognitive Networks, a gente não alcança esse cyberfísico contínuo. Mas o que é automação, né? Automação, há várias maneiras de se classificar automação, né? Algumas pegam inspiração da área de self-driving cars, tem aqueles 5 níveis, né? Talvez vocês tenham visto já. Mas uma que é bem sucinta é essa daqui. Então, você tem operações manuais, então não tem automação nenhuma. Isso significa que a definição de quais tarefas têm que ser executadas é feita por um ser humano. E a execução dessas tarefas também são feitas por seres humanos. Então, tanto a execução da tarefa e a definição das tarefas são por seres humanos. Não tem automação nenhuma, são operações manuais. Automated Execution é quando você realmente consegue automatizar a execução das tarefas, né? Grande parte do que a gente tem hoje em dia está nessa coluna do meio. Tem muita coisa automatizada, tarefas automatizadas. Mas a tomada de decisão de quais tarefas executar e quando, ainda é em grande parte feita por seres humanos. Né? Para o 6G, a gente espera alcançar um alto nível de autonomia adaptativa, que seria também conhecido como Zero Touch Automation. Tudo que pudesse ser automatizado seria automatizado. Então, nesse caso, a execução da tarefa é feita por máquinas, automaticamente, e quais tarefas executar também, cada vez mais, de forma autônoma. Claro que sempre sendo monitorado por seres humanos, e você define
quais são os objetivos finais, na forma de instruções de alto nível. Uma vez que você tem um sistema completamente autônomo como esse, você começa a ter closed loop controls, então controle de loop fechado, de malha fechada, né? Em vários lugares da rede. E quando você tem closed loop control, surge uma dúvida, né? Como que eu prevejo o resultado das ações que eu estou querendo tomar, ou que o sistema decidiu tomar, antes de executá-las, né? Porque em alguns casos eu posso tomar ações sem grandes preocupações, porque não vai ter um efeito deletério na rede, no sistema, ou em quem está usando, mas na grande maioria dos casos eu não posso ser tão leviano, né? Eu preciso realmente avaliar o resultado dessas ações antes de realmente executar. Isso é especialmente importante para não só closed loop control mais tradicional, como também aplicações de machine learning, como, por exemplo, reinforcement learning, que depende muito dessa interação, né? De você executar uma ação, ver como foi o resultado, com base nisso você calcula uma recompensa que vai melhorar o desempenho do sistema. Só para dar um exemplo, né? Então, como que eu prevejo o resultado dessas ações? Uma resposta para isso são os Network Digital Twins, que é uma área que está bastante quente no momento, né? Tanto na área, não só na área de telecom, mas de maneira geral, Network Digital Twins de sistemas em geral, para vários fins. Mas na área de telecom tem crescido bastante, eu vou dar alguns exemplos. E o que é um Digital Twin? Digital Twin é uma representação digital, uma versão digital de um sistema físico, ou não necessariamente físico, né, mas algo que é um sistema que você quer controlar ou representar. Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo da antena, mas poderia ser a própria rede. Muitas vezes a topologia da rede é algo virtual, né, virtualizado. Isso ainda assim seria um alvo a ser do qual você faça um twin, né? Outros exemplos que não sejam da área de telecom, é muito comum fazer digital twins de ambientes tridimensionais, para avaliar como você vai encaixar certos equipamentos no ambiente 3D, motores, para você avaliar como que eles vão se comportar no médio e longo prazo, caso algo seja alterado neles, né? Tem uma infinidade de aplicações, mas o ponto central é que o Digital Twin é uma imagem digital, uma representação digital desse sistema, que a gente chama de sistema-alvo, né, para evitar confusão. Um outro elemento muito importante é essa sincronização. Então, essa rede-alvo, ela tem a sua própria dinâmica, né? Coisas estão acontecendo, seja por conta da evolução natural do sistema, ou seja por intervenções, né? E o modelo que representa, no caso, o Digital Twin, né? O modelo que representa essa rede-alvo, ele acaba divergindo. Então, precisa ter um esforço para que ele fique sincronizado. E essa sincronização, ela pode acontecer de forma periódica ou por conta de eventos específicos que você identifica alguma divergência muito grande, né? Tem vários motivadores para isso. Então, dois elementos, né? O Digital Twin é uma imagem espelho, né? Uma versão digital, e que é sincronizada com essa rede-alvo, que a gente quer fazer o Digital Twin dele. Tem muitos use cases na área de telecom, modelagem de tráfego, e também do comportamento dos usuários, né? Você tem a rede, você quer saber como que o tráfego de informações, de dados nessa rede vai se comportar caso algo se altere, caso aconteça algo ruim, algum nó, ele pode cair, parar de funcionar, ter alguma limitação. O que acontece no caso isso aconteça, né? E o comportamento
também dos usuários, né? Uma coisa muito valiosa é você conseguir prever como que os usuários, né, os celulares, os veículos, eles vão se mover de uma célula para outra. Se você consegue prever para que célula esse UI ele vai, você consegue fazer um processo de handover mais eficiente, né? Para a célula que está ligada, o user equipment que está ligado numa célula, ele vai passar para outra, né? O handover. Essa predição é muito valiosa para aumentar a eficiência do sistema. Verificação de novos softwares e algoritmos antes de realmente implementar no deployment, na produção. Isso é bastante valioso também. A gente não quer, por mais cuidado que se tenha na hora de desenvolver o software, né, sempre tem é comum que haja falhas ou comportamentos não desejados, então você poder rodar isso num Digital Twin antes é bastante valioso. Impactos nas mudanças de serviços, uma rede fim a fim, isso aqui também é algo bastante desafiador, né? Uma coisa é você modelar uma parte da rede ou um subsistema e tentar descobrir como ele vai se comportar ao longo do tempo. Outra coisa é quando você tem vários componentes ligados, fim a fim, né? E tentar descobrir como esse sistema vai se comportar ao longo do tempo. Isso está bem na fronteira do conhecimento. Avaliações de custo, desempenho de novos serviços, rodar cenários what if, o que acontece se certas coisas acontecerem, né? Um pouco ligado com o primeiro elemento lá que eu falei. O equipamento pode falhar, pode ter algum desastre, cair um raio na torre, teve um terremoto. Todos esses cenários eles podem ser beneficiados por Digital Twin. E, assim, de maneira geral, como um sandbox training environment, você pode usar isso para desenvolver soluções para os casos de uso de telecom, de maneira geral, como um sandbox para treinar algoritmos de aprendizado de máquina, né? Ao invés de usar o sistema real diretamente, eu posso treinar no Digital Twin, sem que haja tanto risco. Então, os casos de uso são vários, e só para dar um exemplo um pouco mais concreto, né? Eu mencionei que a gente pode ter Digital Twins do site, por exemplo, né? Onde tem a torre de telecom, o equipamento de rádio lá no topo. Eu gostaria de saber como que essa torre ela vai se comportar em determinadas condições de tempo. Eu posso ter um modelo tridimensional dela, uma modelagem do comportamento do hardware, dados certos inputs e outputs esperados. Posso ir um pouquinho além, ter mais de uma torre e elas estarem em comunicação e avaliar como que elas vão se comportar se eu estiver fornecendo um serviço para uma coleção de usuários, né? Então, toda a parte do ambiente de rede também é muito importante. Aí entra um pouco a simulação da área geográfica, a topologia, não só da rede, mas do ambiente real em 3D, que afeta a propagação do sinal e a nossa habilidade de se conectar com a rede, né? Então, isso pode ser uma ferramenta também para o planejamento da própria rede. Eu consigo avaliar se uma torre em determinada posição, ela vai ser capaz de me ajudar a reduzir as áreas de sombra do meu sinal de rádio. Ok? Aqui a gente poderia abrir para algumas questões, né, dos presentes. Infelizmente, a gente não tem o pessoal online, mas se alguém tiver alguma pergunta nesse ponto. Klaus, pode continuar aí. Ok. O tempo com desafio, Tá mas... desafiador o tempo. Vamos lá, tô puxando um pouco aqui. Vamos lá. Tecnologias. Então, eu mencionei várias aplicações. Como que a gente implementa esses Network Digital Twins? Há várias tecnologias para isso, né? Aqui são só algumas, não é exaustiva essa lista. Mas nós temos simulações, por exemplo, de simulação de evento discreto, de link. A simulação, ela simula, ela age como o sistema se comporta internamente, né? E geralmente é software,
tem vários tipos, como eu mencionei, né? Eventos discretos, simuladores de física. É muito utilizado em muitas áreas da engenharia. Alguns exemplos aqui do lado direito, simulação do, do ambiente, né? Do clima. Esse NS3 Network Simulator é um bastante famoso na área de redes, simulador de redes. Simuladores de robótica, né, como Coppelia Robotics, tem aquele da... Não lembro agora, tem um bastante famoso também, na área de robótica. Simuladores de ambientes de maneira geral. Flight Simulator é bastante famoso, né? É um jogo, mas também é um simulador. Ele é bastante fidedigno ao real. Então, o simulador, ele tenta mostrar como se comportar, como o sistema se comporta internamente. A emulação é um pouco diferente. A emulação, ela tenta mostrar como ele se comporta do jeito de fora. Então, não é tão importante como ela está resolvendo isso internamente, né? Essa caixinha, que é o emulador, mas como ele se comporta do ponto de vista de fora, a ponto de, em muitos casos, você conseguir pegar essa caixinha e substituir no sistema real, né? Ele consegue substituir o sistema real. Pode ter componentes de software ou de hardware. Alguns exemplos é a calculadora que a gente tem no computador, emuladores de videogame, para quem já usou, o emulador de Android, né, que ele consegue emular o comportamento dos aplicativos de Android e vários outros. Uma outra tecnologia para Digital Twins que está ganhando bastante tração agora é utilizar Machine Learning, aprendizado de máquina. Então, são modelos data-driven que tentam simular, mapear os inputs com os outputs do comportamento de maneira geral, né? E dentro dessa classificação tem vários. Tem redes neurais mais clássicas, como MLP, modelos generativos, tem uma infinidade de opções aqui. Só para dar alguns exemplos, né, tem esse trabalho muito interessante na área de simulação de propagação de sinais. Do lado esquerdo é uma figura real. Isso aqui é lá em Estocolmo, no bairro de Kista, onde fica a sede da Ericsson. Tem uma rua e tem um carro que tem um equipamento de user equipment. E nós temos uma antena aqui do topo desse galpão. Com essa ferramenta, que pode ser visto do lado direito, que é bastante parecido com o real, né? Mas é uma versão simulada. Do lado direito é simulação. Você consegue fazer um cálculo da propagação dos sinais de rádio e também até mesmo dos lobos de beamforming. Não está muito visível aqui, mas se vocês derem um zoom depois, vocês conseguem ver. No link dá para ver com mais detalhes. Isso tudo em tempo real, tá? No vídeo vocês veem que enquanto o carro está se movimentando, esses raios eles se atualizam em tempo real. Isso é bastante valioso para poder decidir onde colocar essas antenas, decidir se alguma ação em termos de service assurance precisa ser tomada para garantir o sinal para esse user equipment em particular, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa. Isso é simulação, tá? No caso de machine learning, eu queria trazer isso para vocês, é um pouquinho diferente. Então, eu tenho uma rede, a rede, ela pode ser várias áreas diferentes da rede, né? Pode ser RAM, pode ser core, pode ser end-to-end, e ela tem um comportamento, e eu vou treinar, com base dos dados que eu coletei nessa rede, um modelo de aprendizado de máquina. Nesse caso em específico, é um modelo para predição de desempenho dessa rede. Então, eu entro nesse modelo com uma topologia, um routing, descrição do tráfego, vários outros inputs que podem ser importantes para esse modelo aqui, e ele vai me dar, por exemplo, a predição do per-flow mean delay, que pode ser importante para alguma tomada de decisão na própria rede. Uma vez que eu tenho esse modelo, eu posso usar ele no meu sistema de controle, no meu OSS, para fazer um controle de malha fechada nos elementos da rede, para melhorar o meu desempenho, né? Então, machine learning aplicado
como um Network Digital Twin. Até recentemente, vários dos trabalhos focavam em usar os modelos mais comuns, né, como MLPs mais clássicas, até Convolutional Neural Networks, que são bastante comuns para tratamento de imagem, né? E o problema é que esses métodos, eles foram projetados para problemas diferentes. Eles foram projetados para tratar de problemas do tipo sequenciais, né, como text, speech, translation, generation, para processamento de imagens, né, Convolutional Neural Network, foi projetado especialmente para isso. E para esse tipo de problema ele funciona muito bem, mas os problemas que a gente tem, que são de rede, com topologias diferentes, né, topologias diferentes dessa daqui, eles não têm um desempenho tão bom, e em muitos casos eles não generalizam quando você pega um modelo que foi treinado numa certa situação e passa para outra, né? Uma técnica que tem sido de bastante sucesso é a área de Graph Representation Learning, também conhecida como Graph Neural Networks. Elas têm várias vantagens comparadas com as anteriores para esse tipo de aplicação, na qual a topologia ela pode ter qualquer configuração, né? Ela generaliza melhor, e escala melhor para esse tipo de problema. Ela também se comporta melhor quando você tem uma quantidade de dados mais reduzida, o que é extremamente valioso para machine learning. E pode ter uma eficiência computacional bem alta, especialmente comparado com as simulações, né? Aqui do lado direito vocês conseguem ver só uma ilustração do que eu quis dizer, né? Então, nas tradicionais para tratamento de imagem, a imagem ela tem uma topologia bem fixa, como está aqui, né? Em GNNs você consegue ter topologias genéricas, o que é bastante interessante para a rede de telecomunicação. E aí tem todo um processo que, a partir desse grafo que você definiu, que é definido pelo problema que você tem, você gera um modelo de machine learning, que é esse grafo aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes em como isso funciona. Eu só queria ressaltar que uma característica muito valiosa de GNNs é que você consegue introduzir conhecimento de domínio na rede. Isso é bastante importante, né? Tem muito conhecimento que está na cabeça dos experts de telecom, e que tem um impacto muito grande no desempenho final de qualquer algoritmo que você vai definir e usar, seja ele aprendizado de máquina ou baseado em regras ou algo mais tradicional, né? Então a GNN também tem essa característica de ser suscetível a receber informações de conhecimento do domínio. Você modela a rede de acordo com o seu problema, né? Você tem os user equipments, tem os pontos de rede, tem a relação entre eles, que pode ser de vários tipos, né? Pode ser de comunicação, pode ser algum protocolo que está indo de um ponto para outro, pode ser uma infinidade de relações entre eles, né? Não apenas uma conexão um para um na rede, mas também de relações de tipos, né? Pode ser um tipo de nó diferente. Esse aqui é um tipo que é um ponto de rede, talvez uma de node Mi, o outro pode ser um equipamento, pode ser um celular. Tudo isso você consegue codificar dentro da GNN e tem um resultado muito interessante. Mais informações sobre GNNs, eu indico esses sites. Os dois primeiros bullets, o primeiro bullet é muito bom, é um curso de Stanford sobre o tópico. O segundo tem vários tutoriais usando essa biblioteca do PyTorch. E o terceiro é uma implementação feita em cima de TensorFlow, por um pessoal da área de telecom. Então, tem vários exemplos aqui, tutoriais focados na área de telecom. Recomendo fortemente. Quanto tempo a gente tem, Cristiano? Não, mas uns 10 minutinhos. Ok. Ok, então.
Então, só para sumarizar esse pedaço, né? Nós vimos várias tecnologias para a implementação de Digital Twin. Digital Twin, lembrando, é a representação digital de um alvo, né? Uma rede, no caso de telecom, uma rede alvo, e a sincronização periódica com esse alvo. A gente pode fazer isso usando simuladores, emuladores, a gente não falou muito aqui, com redes neurais tradicionais e com Graph Neural Networks, que são redes que já existem há algum tempo, né, mas elas evoluíram bastante na última década. E existem sempre prós e contras de cada uma dessas abordagens. A simulação, por exemplo, ela é bastante precisa naquilo que ela está representando, e o que é muito bom se você está interessado em saber exatamente o que acontece dentro do seu sistema. Isso pode ser bastante valioso. Mas, via de regra, elas são lentas para rodar, né? Leva bastante tempo para rodar uma simulação. Às vezes você quer rodar algo que na vida real seria 10 segundos, leva 1 minuto, leva 30 minutos, dependendo da precisão da simulação. Emulação também tem seus prós e contras, redes neurais também. Tem essa tabelinha, não vou ir um por um, mas só mostrando para vocês que alguns são muito precisos, né? Simulação é bastante precisa, mas ela leva muito tempo para rodar, em certos casos não é adequado. A emulação, ela tem uma precisão geralmente inferior à do sistema real, e é um pouco mais lento também, mais lento ou igual, né? Via de regra, ou igual ou mais lento do que o real, nunca mais rápido. Redes neurais tradicionais, elas tendem a ter uma precisão menor. Se você treinar ela para uma topologia bem específica, você pode conseguir resultados muito bons, mas assim que muda alguma coisa, um nó a mais, uma conexão diferente, via de regra, ele não generaliza muito bem. Mas é muito rápido, né? As redes neurais, elas dão resultados muito rápidos. As GNNs, elas têm o melhor dos dois mundos. Elas têm os seus desafios também, mas, via de regra, elas têm uma precisão razoável, generalizam melhor do que as redes neurais tradicionais e são tão rápidas quanto. Existe esse desafio chamado GNN Challenge, da ITU, em conjunto com a Universidade de Barcelona, que é justamente para construir digital twins usando Graph Neural Networks. É bastante interessante. Foi um desafio ao longo de vários anos. Cada ano era um desafio um pouquinho diferente. Um era para fazer o treinamento da GNN com base em dados simulados. Outro é para tentar achar a melhor simulação para um modelo já treinado. E o mais recente é encontrar a GNN mais adequada para dados reais coletados de uma rede real. E o mais interessante ainda, highlight desse tópico, é que nós, em colaboração com a Universidade UFPA, participamos desse challenge e conseguimos o primeiro lugar, né? Aqui do lado esquerdo, o pessoal da UFPA, e do lado direito, o pessoal do Brasil, daqui de Indaiatuba. O que é mais um ponto de evidência da importância da colaboração com as universidades e nos traz também ao Smartness Research Center, do qual o professor Christian, aqui presente, é um dos drivers. Ele é o primeiro centro de pesquisa em telecom dessa magnitude aqui no Brasil. O objetivo é realmente avançar o estado da arte em redes de computadores, aplicações digitais, focando em áreas bem estratégicas tanto para a academia quanto para a indústria.
Nós estamos focando no 6G, bastante alinhado com o que eu apresentei para vocês, né? É um investimento de longo prazo, 10 anos, de novo esse número mágico, né? 10 anos para cada G. E tem várias áreas muito interessantes, né? Edge Computing, Cognitive Architectures, Machine Intelligence, controle de maneira geral, Data Planes. Tem um site aqui do Smartness muito, muito bem feito. Parabéns para o pessoal que fez o site, preparou o site do Smartness. Recomendo fortemente que deem uma olhada. E para fechar, o 6G ele vai viabilizar esse cyber physical contínuo, que é a ligação entre o mundo físico e o mundo digital. Digital Twins é um componente central dessa história, né, para viabilizar e representar essa história. Há várias técnicas para a implementação de Digital Twins, tem simuladores dos mais diversos tipos, AI-based, machine learning, né? Muito provavelmente, várias soluções vão acabar sendo híbridas, então eu posso ter componentes da rede que são simuladas, alguns nós são muito simplificados para eu conseguir realmente uma visão end-to-end, então eu posso substituir eles por um nó que seja data-driven, que seja um machine learning model, que foi treinado em dados reais, isso aumenta a acurácia desse sistema que eu estou modelando. E isso vai ser muito importante para viabilizar closed loop automation, especialmente na fase de avaliação de ações. Tem muitas oportunidades em aberto, né? Tanto nessas técnicas que eu apresentei hoje, mas em outras áreas também bastante quentes, como Generative AI, Large Language Models, e tem um site, um link bastante interessante que discute um pouco nessa linha que eu posso recomendar, está aqui na apresentação. Mais informação nesses links que estão disponíveis aqui. E muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês. Bastante corrido, mas se tiverem alguma pergunta. Muito bom, Klaus. Obrigado aí por ter se adaptado aí ao desafio. Eu peço desculpas de novo pelos problemas técnicos, mas iremos consertar aí o vídeo para que fique o link correto. Bom, Klaus, para mim esse tópico realmente eu acho que ele tem uma coisa que é interessante para a engenharia de computação. Ele junta muitas disciplinas. Ele junta questões da física, né, das comunicações, muita computação, toda a questão de simuladores, ou seja, você precisa para uma solução dessa juntar uma equipe multidisciplinar, tem que entender do domínio, inteligência artificial, computação. Então, assim, eu acho que é apaixonante do ponto de vista, né, aqui da engenharia de computação. A gente tem feito um pouco, né, de pesquisas, uma parceria com a RNP, a gente explora um pouco soluções de emulação, né, de roteadores, com a de emulação, testa configurações, faz alguns what-if. Em redes óticas, com a Paritech, também temos uma colaboração aí bem interessante, vai nessa linha das CNNs, e uma observação que uma lição que a gente aprendeu é realmente calibrar os modelos com dados reais. Na hora que a gente conseguiu fazer umas calibrações, o Digital Twin, o desempenho ficou realmente impressionante. Como você vê esse desafio de ficar atualizando, né? O Digital Twin, né, em tempo real, né? Você mudar a figura de um carro, outros objetos que vão mudar, especialmente, né, nas comunicações sem fio, né? As questões de reflexão, isso realmente é um desafio, né? Esse tempo real. Como você vê essa questão? Bastante
bastante desafiador em vários aspectos, né? Em termos de atualização do Digital Twin, tem a questão de fazer essa sincronia do Digital Twin com o sistema real, né? Isso se aplica para todas as tecnologias, tanto usando simuladores, usando emuladores, usando aprendizado de máquina. Então, a sincronia tem que acontecer. Tem vários desafios aí, não só em termos de capacidade da rede de permitir isso, né? A banda, throughput, etc., mas também da observabilidade dos dados. Em muitos casos, a gente não consegue enxergar tudo que é necessário para manter esses twins atualizados, ou pelo menos não na granularidade que a gente gostaria. Em vários casos, especialmente próximo da RAM, é uma enxurrada de dados. Então, a gente não consegue pegar tudo. Não dá conta, né? O link não dá conta. Então, o que acontece é que são feitas algumas concessões, né? Você faz agregação dos dados no tempo, subsampling, etc. Isso afeta a habilidade de fazer a sincronia dos digital twins, né? Isso um dos desafios, são muitos, né? Sim, e se você tiver que fazer um novo treinamento, aí é o tempo, né, de treinamento. Essa é uma outra dimensão, né? A atualização do modelo. A gente não falou da atualização do modelo. O que exige Lifecycle Management, Machine Learning, MLOps, Machine Learning Operations, o gerenciamento dos modelos que vão estar agindo na rede. Imagino que estejam sendo pesquisadas atualizações parciais, né, quebrar o modelo para não precisar retreinar tudo, né? E aqui, o 6G vai no encontro daquele desafio de capacidade. Então, Digital Twins for 6G Automation and 6G for Digital Twins de networks e de qualquer indústria, né? Isso. Um alimenta o outro, né? Isso conecta um pouco aquele termo que eu só mencionei brevemente, que é o AI Native. AI Native, para ser AI Native, ele tem que ter certos componentes, né? O sistema ele tem que ter um MLOps funcional, tem que ter DataOps, tem que ter Zero Touch Automation, que aí seria um pouco mais do que eu falei, né, de automação. E em alguns casos é interessante ter AI as a Service. Se não me engano, tem um link aqui sobre isso. Se não tiver, eu posso adicionar depois para vocês. Legal. A última, só para matar aí, padronização. Digital Twins, você vê que vai forçar padronização. Eu sei que no IETF tem Network Management Research Group, né? Que está olhando para algumas interfaces, para um modelo de arquitetura referência. Você está vendo já ou você consegue ver que a demanda por Network Digital Twins influencia também alguns organismos de padronização para criar essas interfaces, essas APIs, esses AA native, como você vê isso? Sim, sem dúvida, importantíssimo, né? Não só esse que você mencionou, ORAN, tem muita coisa acontecendo em ORAN, em Digital Twins, e vários outros. Cada um olha para o Digital Twin de uma maneira um pouco diferente, né? Mas está crescendo bastante e como você mencionou, ele é multidisciplinar, né? Então, ok, tem certos work groups que podem estar trabalhando especificamente em Digital Twins, mas tem outros que estão trabalhando em outros elementos, como o MLOps, por exemplo, que afeta diretamente o Digital Twins. Então, tem vários outros work groups e elementos que vão estar afetando o Digital Twins e vice-versa. Isso está crescendo bastante também. Muito bom. E o último comentário, mais assim, de encerramento, eu falei que eu gosto muito da área e gosto também das possibilidades de dados abertos, né? Esses hackathons, parabéns aí pelo desempenho aí da equipe aí, junto com a UFPA, né? Com a Devaro, um time muito competente e isso ajuda muito, né? Para o ensino, né? Ter um desafio, esperar uma resposta, né? É bem interessante e permite fazer pesquisas mesmo sem
né, grandes infraestruturas, né? Acessando os dados e tendo poder computacional, é possível contribuir para uma área de engenharia, com hardware, com fio. Justamente. Então, uma pergunta rápida. Ótimo, boa tarde. O Digital Twin ele é um agregador, né, de simuladores, emuladores, diversos níveis que eles podem ser aplicados na rede. Então, você pode estar olhando só para uma, como você falou, né, olhando só para uma estação para avaliar o funcionamento dela, ou observar a rede toda. Como é que é o desafio numa rede mista, que você tem vários vendors, vários equipamentos ou pedaços do tráfego passa por uma rede neutra? Como é que isso vai funcionar do ponto de vista de modelagem para poder você observar, por exemplo, uma rede numa grande área geográfica, por exemplo? É uma pergunta de pesquisa em aberto, a gente não sabe a resposta para isso. Está relacionado, em parte, com o desafio de compositionality, ou Digital Twins, que ao invés de você ter um monolito, né, um Digital Twin monolito para a rede fim a fim, você quebra em pedacinhos, né, então tem um pedacinho para um elemento da RAN, da antena, e aí você tem que ligar isso tudo, de modo que você tenha uma visão fim a fim. Também é um problema em aberto, a gente não tem uma maneira definida e que a gente saiba exatamente como resolver. Esse é um problema. E aí tem essa outra dimensão que você colocou, que é o multivendor, né? Porque se eu quero saber como a minha rede vai se comportar e eu tenho um outro vendedor, às vezes eu não tenho acesso aos dados do outro vendedor. Como que eu vou treinar um modelo que vai fazer parte dessa composicionalidade de Digital Twin, sendo que eu não tenho acesso aos dados, né? Aí pode ter algumas soluções, né, como... sem dúvida alguma, entra toda a discussão em torno de padronização, né, das interfaces e das funções de rede. Isso ajuda, acho que vai ser um componente muito, muito importante, mas pode ter também algumas soluções complementares do ponto de vista tecnológico, como aplicação de distributed learning, técnicas de distributed learning, como federated learning, etc. Né? Você treina um modelo lá, você compartilha os modelos, se você não precisa ter acesso aos dados de um outro vendor, né? Então, tem algumas possibilidades aí. Então, tanto o desenvolvimento tecnológico como a evolução da padronização, acho que vão ter um papel muito importante para responder essa sua pergunta. Muito bom. Falando em perguntas, eu acabei não olhando aqui no chat pelo YouTube, nós temos do Igor, do Ariel, do Marcelo. Eu vou passar para você, Klaus. Depois a gente, de repente, deixa umas respostas aí, pode ser pelo próprio site da Tá bom. disciplina. Tá? O que demonstra bastante interesse, né? Eu me empolguei no assunto e acabei não olhando aqui para o chat, peço Eu achei desculpas que não aí estava funcionando, né? Que bom que o para pessoal os conseguiu. colegas. Não, no fim acabou entrando um pouco com atraso, mas acabou entrando. E, bom, para encerrar, obrigado, nosso último seminário aqui do ano. No ano que vem, 2024, a disciplina vai ser oferecida de novo, em um formato 100% remoto, 100% em inglês, então todas as palestras vão ser em inglês, né? Muito E, bom. claro, esperemos aí, tenho certeza que dentro do contexto do Smartness, da Ericsson, teremos ótimas contribuições e desejo para todos um final de ano excelente, energias e obrigado a todos. Muito obrigado. Bom final de ano. Tchau, tchau.